Olá, agradeço a tua conexão. Estamos em mais um Célula Online, num estudo bastante longo sobre o tema do compromisso, o compromisso como fundamento da vida cristã, uma coisa prática, uma coisa que envolve todos os aspectos da nossa vida. E nós estamos agora nessa última parte do estudo, trazendo princípios que mexem, que envolvem a nossa resposta a esse chamado para uma vida de compromisso com Cristo. E a gente tem salientado que o compromisso é uma coisa real, factual, dentro do contexto de uma igreja local, fazendo alguma coisa. E sempre servir envolve servir pessoas, ok? É nesse sentido. E hoje nós vamos ver o estudo número 22, um sacrifício vivo para Deus, trazendo a realidade de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Mas antes de darmos continuidade, eu quero dizer a você que a nossa apostila já está pronta, terminada, concluída com todos os estudos, e se você ainda não tem a apostila, eu incentivo você a adquirir a um preço de custo. É só você procurar o pessoal da livraria para que você possa adquirir o seu exemplar e você tenha condições de fazer um estudo mais tranquilo, com mais profundidade aí na sua casa ou no seu grupo, sem nenhum problema, ok? Bom, quero ler a passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, uma passagem bastante conhecida. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Deus considera, é a opinião dele que conta. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ok? Agradável a ele porque é a verdadeira forma de agradá-lo, de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Primeira coisa, aqui o cérebro, a mente, a sede da nossa alma, é aqui que precisa de mudança, porque o que vem depois é consequência. A fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, ok? Numa versão um pouco mais contemporânea. Primeiro ponto do nosso estudo, dividindo corretamente o texto que nós acabamos de ler e que serve de referência para nivelamento no grupo de comunhão, crescimento espiritual, nivelamento teológico ali no grupo, ok? Eu trouxe aqui algumas questões relacionadas a esse ponto. Apresentar o meu corpo a Deus, qual o sentido e a implicação disto? É uma pergunta. E eu trago aqui algumas referências bíblicas para ajudar na discussão. O que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Também para discussão no grupo. Terceiro, pode existir verdadeira adoração sem o novo nascimento? Fica aí para o grupo discutir. Quarta questão, nossa mente pode influenciar nossa vida cristã? Ou seja, a prática, as atitudes, as escolhas, as decisões, o comportamento, o caráter, enfim. Fica aí para o grupo também estar discutindo e todas elas têm referências bíblicas. E por último, conhecer a Deus. Aí nós estamos falando de uma mente renovada, para experimentar a sua graça. Conhecer a Deus com uma mente renovada
para experimentar. Experimentar é consequência de uma metanoia renovada. É disso que nós estamos falando. Qual o sentido e a aplicação disso? Em detalhes, na prática, no dia a dia, e não abstrato, mas na prática. Ok? Então fica aí esse ponto para discussão no grupo. Agora vamos entrar propriamente no nosso estudo. Bom, é através do compromisso integral, total, é que eu vou estabelecer uma intimidade com Deus para ouvir a sua voz e para obedecer. Não tem como mudar essa equação, porque se você fugir dessa maneira que Deus estabeleceu, você vai acabar caindo numa religiosidade. E isso não vai funcionar e vai ser frustrante. Por isso que Romanos coloca essa questão de você ter uma metanoia adequada para conhecer a Deus e para experimentar a graça de Deus. Tudo começa por mim. E quando eu estabeleço um compromisso integral com o Senhor, isso fala de intimidade, de uma pronta obediência, né? Fala da minha vida rendida no altar de Deus, ou seja, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É disso que Paulo está falando. Ok? E esse texto é um texto-chave para nós, igreja, né? Porque todos nós queremos uma vida plena, uma vida abundante com o Senhor, mas sem passar por Romanos 12, 1, 2, eu nunca vou conhecer direito o que é essa vida abundante. Porque o cristianismo não é só uma questão de ser salvo e ir para o céu. O céu já começa na terra, na minha vida e a influência que eu exerço por onde eu vou. Vocês estão entendendo agora as implicações que isso tem no meu cristianismo, no teu cristianismo? Esse é o significado de compromisso. E aqui, no texto de Romanos 12, nós vamos enfatizar alguns pontos. Não vou entrar em detalhes, porque eu teria que fazer um estudo de Romanos inteirinho. É uma epístola bastante profunda e nós não teríamos condições de fazer isso aqui no tempo da nossa live. Mas eu vou trazer alguns pontos para você entender aonde que eu quero chegar. Então, em Romanos, Paulo está rogando, suplicando. Se o texto foi inspirado pelo Espírito Santo, como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então é Deus falando comigo, ok? É simples assim. Então Deus está falando comigo, está falando com você. Esse é o sentido de rogar, de suplicar. É mais do que pedir. É algo que tem uma profundidade maior, ok? E em quem a gente vê a realidade concreta disso? Na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Tudo que o Pai manda fazer, eu faço. É essa intimidade que Jesus tinha com o Pai e essa obediência que ele demonstrava na prática. Ele deixou o exemplo para nós, igreja, para mim e para você. E também essa súplica tem um sentido de urgência, de um clamor de Deus para com a minha vida, para que eu não fique desperdiçando o tempo da minha vida, desperdiçando a mordomia que Deus traz sobre a minha vida, correndo atrás daquilo que não edifica. Podem ser coisas lícitas, mas que não edificam, que não convêm, que não trazem essa comunhão íntima com o Senhor da igreja, que é o Senhor da minha vida. Ok?
Deus tem o melhor para mim, mas sem intimidade, sem conhecer quem Deus é na minha vida e o que Ele quer da minha vida, esse melhor vai ficar assim. Eu estou correndo atrás, mas eu nunca alcanço, porque está faltando um alinhamento, que a gente chama de comunhão, de conexão com o próprio Deus. E isso aconteceu na vida de Pedro. Logo após a morte de Jesus, ele disse: vou pescar. E as pessoas que estavam perto dele disseram também: e nós vamos juntos. Quando na verdade Jesus os chamou para evangelizar o mundo. Eles se esqueceram de Mateus 28. Se isso aconteceu na vida deles, que estiveram presencialmente no ministério de Jesus, imagina conosco. O perigo é muito maior. Por isso que a gente tem que estar sempre chamando a atenção para esse ponto. E quando Paulo usa a expressão aqui no começo do versículo, portanto, pois, aí ele faz a súplica, ele está dizendo: olha, em função de tudo aquilo que Jesus fez por nós, agora nós temos que dar uma resposta adequada, no mesmo nível. Jesus deu tudo de si por nós, e o que nós estamos dando para Ele? Essa é a questão. Então, se você pega Romanos, do capítulo 3 até o versículo 11, antes do capítulo 12, do versículo que nós lemos aqui, Paulo está desenvolvendo todo um raciocínio da grandeza das misericórdias de Deus para conosco. Ponto por ponto, ele vai trazendo. Na apostila tem, eu não vou entrar em detalhes para não estourar o nosso tempo aqui, tá ok? Mas eu estou só mostrando para você. Paulo monta todo um discurso, fala: olha, a grandeza da salvação que Jesus trouxe a nós exige uma resposta no mesmo nível, ok? Que agora é a minha vida em sacrifício vivo no altar de Deus. Agora já não sou eu mais, é Ele. Ele comanda a minha vida, Ele traz direção, Ele traz capacitação, Ele é a minha proteção, Ele é a minha segurança, Ele é a minha provisão, Ele é a unção na minha vida. Mas tem uma resposta, e é nessa hora que a gente acaba se embaraçando na nossa vida cristã. Vamos ficar só por isso e vamos em seguida. Agora, nós estávamos no mercado do pecado e da escravidão. É isso que a Bíblia diz. Jesus nos resgatou de lá. Fomos reconciliados com Deus. Agora nós podemos entrar na sala do trono e falar com Deus. Isso é oração. Ele ouve a nossa oração. Nós podemos entrar na sala do trono, ou seja, a nossa oração sobe como um incenso suave, agradável diante de Deus. Foi Jesus que conquistou isso para nós. Ok? Então agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Filho tem comunhão com o Pai. E Jesus agora também tem o papel de intercessor pela minha vida, pela tua vida. A gente se esquece disso facilmente. E esse é o papel dele hoje, intercedendo pela minha vida, para que o plano de Deus, para que tudo aquilo que ele conquistou na cruz, se realize na minha vida. A gente chama isso de completude, a plenitude daquilo que Deus tem para mim, né? E às vezes a gente não presta atenção nisso e se perde. Agora, qual a implicação disso para a minha vida? É isso que interessa aqui para nós. Gratidão. Um coração alegre, um coração agradecido e rendido aos pés daquele que me comprou. Quando a Bíblia fala que Jesus nos comprou,
Ele nos comprou para a liberdade que só o Espírito Santo pode produzir na minha vida. Eu tenho que prestar atenção nisso para que essa unção de alegria, a alegria da tua salvação, contagie todo o meu ser, toda a minha vida, em todas as áreas, cada célula do meu corpo, louvando, adorando e agradecendo a Deus. Esse é o sentido. Aí eu me entrego, aí eu me rendo, aí Deus fala: agora eu vou realizar o plano que eu tenho para a vida dele. Isso é mordomia. Um plano que Deus tem para mim, só para mim. Para o outro tem outro plano. E no corpo de Cristo, que é a igreja, essas realidades singulares, elas se juntam para formar uma unidade, e através da unidade, Cristo é glorificado, o seu nome é conhecido. Então agora, com gratidão no coração, eu me apresento diante do Senhor como sacrifício vivo, todo o meu ser no altar, tudo que sou, tudo que tenho no altar de Deus. E agora eu oro na presença de Deus como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, estou aqui, o que tu queres de mim? Essa é a oração de consagração, rendendo toda a nossa vida diante do Senhor e dizendo: o que tu queres de mim, Senhor? Estou aqui, não é na minha força, mas é na força da tua graça, da unção do Espírito Santo, para fazer aquilo que tu queres, não o que eu quero, não os meus interesses, não as minhas preferências, mas o que Deus quer da minha vida, sempre alegre, agradecido a Deus. Por isso que Abacuque, cheio do Espírito Santo, ele disse: ainda que o deserto não floresça, eu te louvarei, Senhor. Porque Deus é maior do que a crise, Deus é maior do que o deserto, Deus é maior do que a prosperidade que Ele pode trazer na minha vida. Deus é Deus, e eu o adoro como Deus na minha vida. E aí vem essa rendição, essa entrega, sem reservas, na presença de Deus. Aí Deus fala: agora eu vou te usar. E eu vou te usar para abençoar pessoas, para influenciar pessoas, para que a minha unção, a minha graça chegue até a vida de outras pessoas, e você vai ser o canal. Não é na minha força, mas agora é pelo Espírito Santo. E essa é a melhor resposta que eu posso dar diante de uma tão grande salvação, e nós temos falado sobre isso no Célula Online, mas com o coração grato, com a minha mente totalmente renovada por pensamentos de adoração, de louvor, de gratidão e de rendição para fazer a vontade de Deus na terra, e através da minha obediência, do meu testemunho, o nome de Deus seja conhecido por onde quer que eu vá. Simples, não? Mas é nessas horas que a gente começa a tremer, balançar, ficar um pouco agitado, mas eu tenho que aprender a descansar em Deus e saber que Deus é Deus, e tudo aquilo que Ele começa, Ele conclui, porque Deus não é Deus de meias obras, de deixar coisa pelo caminho. Não é assim, e eu tenho que confiar em Deus, e o valor da minha fé é preciosíssimo para Deus, porque aí vem o descanso, a paz, sabendo que Deus me sustenta e me dá direção. A minha vida só vai adquirir sentido, propósito, identidade, missão, destino,
quando eu entrego a minha vida no altar de Deus, com o coração alegre, sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais, sabendo que Ele é poderoso para trazer a melhor versão para a minha vida, e que através da melhor versão, Ele vai ficar conhecido na terra. Eu sou apenas um instrumento, um canal. Glória a Deus, porque Deus olha para mim e fala: eu quero te usar, eu preciso de você, e eu tenho que responder a esse clamor, a essa súplica do Espírito na minha vida. Ok? Esse é o sentido do nosso estudo de hoje. E ser influente, por onde quer que eu vá, aonde Deus me colocar, tem esse sentido de uma vida renovada. Porque aí o bom perfume de Cristo vai, o aroma, o bom perfume de Cristo vai se espalhar pelo ambiente aonde eu estou. Aí eu vou encontrar a coisa mais gloriosa, mais maravilhosa que eu posso para a minha vida. Aí eu encontro sentido para estar vivo na terra. Eu vou ler uma oração de consagração que eu trouxe aqui. Em rendição total e satisfeito, me entrego a Ti, Senhor, para ser somente e unicamente Teu para sempre. Ó Filho de Deus que me amou, serei Teu somente, e tudo que sou e tudo que tenho será de hoje em diante para Ti. Amém. Glória a Deus. É isso que nós queremos, porque é isso que vai trazer sentido de realização, de plenitude, de abundância na nossa vida. E qual tem sido a minha resposta e a tua? Está na hora da gente encontrar uma decisão, uma atitude séria, prática na nossa vida, porque o relógio está correndo e o tempo está passando. O tempo é o tempo da minha oportunidade, ok? Deus é maravilhoso, Deus é bom, e o que Ele tem para mim é ótimo, e eu não vou encontrar nada parecido, mas nem um milésimo parecido com o que Ele tem para mim e para você. E assim, agindo assim, nós estamos edificando o corpo de Cristo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Continue participando do seu grupo de comunhão, seja um cara ativo, presente lá, ajude as pessoas, saia do isolamento, tenha contato com as pessoas, faça doações para a CCA, nós temos um trabalho de assistência social, ore pelas pessoas, ore para o Espírito Santo abrir uma família de paz para que você possa se envolver no ministério do evangelismo, valorize os novos para que eles permaneçam na igreja, no grupo de comunhão. Sacrifício vivo tem esse sentido, tá bom? E chegue mais cedo na celebração para ajudar, para orar, para receber bem as pessoas e para ser um membro ativo da igreja e também ativo na celebração. Eu agradeço a você pela tua conexão e conto com você a semana que vem. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus faça coisas tremendas na tua vida e através da tua vida.